A filosofia, a psicologia e até parte dos teólogos modernos concordam que a busca principal do ser humano na vida é a felicidade, ser feliz. Nesse propósito de ser feliz, o homem faz o que for necessário para a autorrealização. Essa busca pela felicidade move desejo, mente e coração. O homem procura emprego para ser feliz, trabalha para ser feliz, casa para ser feliz. Nós corremos, trabalhamos, fazemos tantas coisas porque ainda acreditamos que, no fundo, a alegria é a recompensa de alguma coisa boa que fizemos. Ou Deus está nos dando alegria porque demos algo a Ele antes. Desde pequeno, nós ouvimos as pessoas dizerem que toda alegria é passageira e com isso elas estão dizendo que, no mínimo, ela tem prazo de validade. Se elas estiverem falando da alegria que advém das coisas, do salário, da posição de prestígio na empresa, então sim, essa alegria tem validade, mas não a alegria que vem de Cristo. Essa é eterna e não depende de subterfúgios. De que forma Deus nos dá essa alegria? Eu responderia, sem dúvidas alguma, que Deus nos dá essa alegria nos dando Ele mesmo. Não é recompensa por trabalho duro, é graça, é uma realidade em Cristo, não fora dele. Plena alegria, uma série de sermões expositivos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma quarta-feira, nós estamos muito felizes com o que Deus já tem feito, com o que Deus tem falado ao nosso coração. Eu procuro sempre agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado, porque eu sei que são muitas lives hoje em dia, mas mesmo assim os irmãos têm feito um esforço, têm procurado nos acompanhar, o nosso estudo bíblico, os cultos de domingo. Eu quero agradecer de coração esses irmãos que têm nos acompanhado, os irmãos da Igreja Missão Graça Abundante, todos os que estão nos visitando. Glória a Deus pela sua vida e que hoje Deus possa falar ao seu coração da forma que Ele faz, de modo personalizado, que Ele possa abençoar você, possa responder você e possa te dar uma palavra de direção, em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, nós estamos muito felizes com que Deus ele tem falado conosco, né, nessa série Plena Alegria, tem falado ao nosso coração através dessa série nas quartas-feiras que nós temos feito, e essa série tem abençoado muita gente, inclusive pessoas que, como eu disse aqui, não são da nossa igreja, mas que estão nos acompanhando, né, nesse momento que nós estamos vivendo uma pandemia, né, as pessoas, por não terem acesso, né, por exemplo, estarem em um culto presencial na nossa igreja, por motivos de distância, pessoas de outros estados, outros bairros mais distantes, né? Essas pessoas têm a oportunidade, né, de nos acompanhar pela internet e ser abençoado por isso. Então, essa série tem sido muito abençoadora, nós temos recebido muitos testemunhos de pessoas e tem sido uma bênção, né? Nós agradecemos o carinho de todos os irmãos. Nessa carta de Paulo aos Filipenses, nós temos visto um outro Paulo, né? Um outro quadro do apóstolo. Aqui nós não vemos o apóstolo correndo pelas cidades, pelos países, né? Pelas nações, plantando igrejas, né? Nós não temos visto o apóstolo dessa forma, nós não vemos operando milagres, sinais da parte de Deus, mas nós vemos o mesmo apóstolo agora preso, né, numa situação de provação, de privação, e mesmo assim ele ainda continua preocupado com a saúde da igreja, ele continua preocupado como a igreja de Filipos está, né? Então, ele, como se não bastasse estar preocupado, ele ainda passa a ensinar os filipenses a se alegrarem nas provações e a terem contentamento nas adversidades. E eu sempre tenho falado isso, e é necessário nós falarmos, porque se trata de um presidiário, de um apóstolo que está preso, mas que ainda assim ele está ensinando como passar pelos momentos
de adversidades, de provações, de privações, porque ele está nesse momento que escreve essa carta aprisionado, mas mesmo assim ele não perde a oportunidade de encorajar os seus irmãos, de encorajar aquela igreja que ele amava tanto, né, por ter sido a igreja, a primeira igreja, né, que ele plantou ali na Europa. Então, Paulo ele está preocupado com a igreja, com as divisões que têm acontecido na igreja, né, e ele começa a ensiná-los. Essa alegria que Paulo fala nessa carta, que nós temos falado aqui, ela só é encontrada em uma vida com Deus, meus irmãos. Não há atalho para se pegar. Não cai do céu enquanto nós estamos andando por aí. Essa plena alegria ela é uma realidade inabalável na vida daqueles que foram comprados por um alto preço. E esse preço foi o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana passada nós falamos a respeito daquela passagem que os teólogos chamam de o clímax da carta, né? Daquele trecho, daquela porção das Escrituras onde fala a respeito da divindade de Jesus, da natureza divina de Jesus, dos seus sofrimentos e obediência até a morte e morte de cruz. E hoje nós vamos falar do verso 12 ao verso 18, onde Paulo ele continua e ele aplica, né, aquilo que ele ensinou anteriormente, agora ele vai aplicar. Então, abramos nossas Bíblias e vamos ao texto de hoje. Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao verso 18. Se você puder acompanhar, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao verso 18. Está escrito assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente e eu me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Aleluias! Glórias ao nosso Deus! Que texto, meus irmãos, que texto maravilhoso da parte do nosso Senhor. Você observa que aqui o apóstolo ele começa dizendo assim, vírgula, meus amados. O que isso significa? Significa que ele não está começando um novo assunto, né? Ele não está começando, falar sobre uma outra coisa que ele não estava falando antes. Ele não está começando um novo assunto. Antes, ele está fazendo e vai fazer agora uma aplicação do assunto anteriormente mencionado sobre a humildade de Jesus e a sua natureza divina. Aquilo que ele disse semana passada, a qual nós expomos aqui na nossa série, ele vai agora pegar isso e aplicar, colocar em prática, aplicar aos corações, aos corações dos filipenses. Então o chamado para os filipenses é a obediência. Nossa teologia, conhecimento ou experiências não tem valor algum se não nos conduz a uma vida de obediência, a uma vida de perseverança, meus irmãos. Então, se nós não podemos perseverar nos vales da vida, pouco importa a nossa teologia, pouco importa o nosso conhecimento. Se isso não reflete na nossa prática, se isso não reflete na nossa conduta, logo, o que nós temos aprendido não é a palavra de Deus ou nós estamos fazendo
algo errado. Isso daqui é para a gente refletir, meus irmãos. Depois que Paulo ele fala da humilhação e exaltação de Jesus, ele volta a exortar a igreja de Filipos a viverem em amor e unidade, né? Aquilo em que acreditamos deve refletir no modo em que vivemos. Eu repito, aquilo que nós acreditamos deve refletir no modo em que vivemos. Amém? Então, nossa teologia precisa produzir vida. O problema dos filipenses era que os crentes daquela igreja, eles estavam entrando em atritos totalmente desnecessários, por puro egoísmo. Alguns estavam trabalhando naquela igreja apenas para serem reconhecidos, né? Apenas para que o grupo deles, aquela panelinha, fosse reconhecida. E isso nós temos visto através das exposições, né, que nós temos feito nessa série. Então tudo isso era desnecessário. Então o apóstolo ele tem que ensiná-los, e a melhor forma que ele encontra de ensinar os filipenses é usando o exemplo de Cristo Jesus. O exemplo de Jesus que foi humilde como ninguém foi, que sempre pensou no outro e não em si. Por isso ele diz no verso 5 da exposição anterior, você lembra? No verso 5 do capítulo 2 ele diz: tenham vocês o mesmo modo de pensar que Jesus, tenham o mesmo modo de pensar de Cristo. Então, pois bem, Paulo usa o exemplo da humilhação de Jesus para guiá-los, mas ele também usa o exemplo da exaltação de Jesus para encorajá-los. Meus irmãos, o apóstolo diz para eles obedecerem não apenas na sua presença, mas também em sua ausência. As cartas naquela época, irmãos, muitas vezes serviam como substitutas da própria presença física do autor, né? Se você é familiarizado com seriados ou filmes de época, você sabe que quando um rei ele mandava uma carta para algum lugar e a pessoa que levava essa carta, né, a carta em si era como se fosse o rei ali. Quando ela era aberta, né, e a pessoa lia aquela carta, então era como se o rei estivesse falando naquele lugar. Então, da mesma forma que as cartas antigamente, elas tinham essa autoridade, elas eram como substitutas da presença do autor. Paulo então insiste com os filipenses, por meio da carta, que eles obedeçam aos seus ensinamentos como se ele estivesse no meio deles. Isso daqui é interessante. Paulo está preso, mas ele está dizendo, olha, vocês obedeçam a palavra de Deus, obedeçam aquilo que eu estou ensinando, não apenas como vocês obedeceram quando eu estava aí no meio de vocês, mas vocês devem obedecer mesmo eu estando aqui agora. A sua obediência não pode partir desse pressuposto de que é necessário a minha presença física no meio de vocês. Não é necessário. Então, alguns crentes provavelmente estavam muito dependentes, né, da presença física do apóstolo Paulo em Filipos para viver em conformidade com a palavra. Isso daqui é algo inadmissível. Ou seja, Paulo está presente, a gente obedece. Paulo está preso, a gente se mata e esquece tudo que foi falado. Meus irmãos, parece até uma igreja, parece até as igrejas do nosso século. Não é verdade? Para você ver que sempre existiram e sempre vai existir problemas na igreja. Mas isso não significa que essa igreja não é uma igreja de Deus, não é uma igreja que prega o evangelho. Os problemas existem, mas eles têm que ser corrigidos por meio da palavra, por meio da disciplina, né? Por meio do compromisso com Jesus e com a palavra de Deus. Então Paulo, ele estava preso, mas alguns crentes parece que só respeitavam ou obedeciam os ensinamentos do apóstolo quando ele estava no meio deles, né, fisicamente. Paulo estava preso em Roma e eles deveriam manter o mesmo compromisso apesar da ausência dele.
Eles deveriam pôr a sua confiança em Deus e não na presença do apóstolo entre eles. William Hendricks, ele diz que a obediência dos filipenses não deveria ser motivada pela presença de Paulo, nem durar só enquanto ele estivesse em seu meio. O cristão, ele obedece não porque o pastor está presente ou para agradar a esse ou aquele grupo. A sua obediência independe das circunstâncias e das pessoas. Olha só que interessante isso, meus irmãos. Existiam algumas pessoas que só estavam obedecendo enquanto o apóstolo estava ali. Mas como William Hendricks diz aqui, né, o cristão ele obedece não porque o pastor está presente ou para agradar a esse ou aquele grupo. A sua obediência independe das circunstâncias e das pessoas. Então ainda hoje parece que há pessoas assim, não é verdade? Será que você conhece alguém assim? Pessoas que, por exemplo, elas nos domingos elas são crentes avivados, são cheios do Espírito, mas na semana, longe da igreja, longe dos cristãos, né? Longe dos irmãos ali da sua congregação, da sua comunidade, longe do pastor, elas vivem como demônios. Elas vivem como pessoas que não tiveram uma transformação, pessoas que parecem que não tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Pessoas que são crentes na frente do pastor, na frente dos obreiros, na frente dos seus irmãos de comunidade, mas que quando estão só, agem e vivem como demônios. Eu lembro de alguns jovens de uma antiga igreja que eu fiz parte, quando eu via eles na rua, né, com os amigos deles, eu passava e falava, paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz, paz de Jesus, né? E a maioria deles sempre ignoravam ou fingiam que não viam, né? Eu falando a paz do Senhor, né? Para quê? Para eles não serem julgados pelos seus amigos, porque ser crente parece que é algo que não é muito bem quisto, né? Então eles simplesmente fingiam que não me viam, né? E eu ficava lá com a cara de bobo, né? Porque eles não queriam ser julgados pelo mundo. Eles amavam o mundo mais do que a Deus. Às vezes eu via os caras da igreja, nessa mesma igreja, rindo, contando piadas, mas quando eu chegava, parece que todo mundo mudava de assunto. Inclusive, um deles me chamava de estraga prazeres. Meus irmãos, não sejamos esse tipo de crente, de cristão. Sejamos santos em qualquer lugar. Sejamos obedientes diante de qualquer pessoa. O nosso general é Cristo Jesus e não homens. Nós precisamos e devemos obedecer a Deus. Não importa se estamos na presença do pastor, dos irmãos, da igreja, da comunidade. Não importa aonde nós estamos. O importante é nós obedecermos a palavra de Deus. Não sejamos esse tipo de crente, ok? Não sejamos. Eu falo crente porque é só pessoas que creem, ok? Não sejamos esse tipo de crente, ok? Que vai no domingo e quando sai a sua semana vive como demônio, vive como alguém que parece que nunca esteve na presença de Jesus, imita o mundo, é como o mundo. Não sejamos esse tipo de crente. Paulo também diz aqui para eles desenvolverem a sua salvação com temor e tremor. Ele diz, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. O que isso significa? Eu sei que pode parecer meio contraditório com o seu coração calvinista, assim como o meu, mas não é contraditório, ok? O apóstolo aqui, ele não está dizendo que os filipenses, ou nós, que se aplica à igreja hoje, contribuem para a sua salvação. Então, quando ele diz desenvolva a sua salvação, ele não está falando que nós trabalhamos para a nossa salvação. Essa palavra aqui, desenvolver, ela traz um sentido de tornar algo completo, não de trabalhar para a salvação,
Então isso é necessário nós enfatizarmos aqui. Paulo ele não está dizendo, olha, contribuam para a sua salvação, né? Nós sabemos que a salvação é pela graça, né? Mas essa palavra desenvolver traz esse sentido de tornar completo, não de trabalhar para a salvação. Isso entraria, meus irmãos, totalmente em contradição com o assunto, com o ensino de Paulo sobre a própria salvação. A própria palavra salvação já torna claro que não podemos salvar a nós mesmos. Não temos esse poder, mas podemos e devemos viver uma vida que demonstre o poder salvador de Deus em nós e por nós. A salvação, ela não é uma conquista do homem. A salvação é um presente de Deus. Isso é maravilhoso. É nossa por direito a salvação. Não porque nós conquistamos, mas porque nós a recebemos de presente. Eu costumo sempre dar esse exemplo, mas a salvação pela graça, a graça de Deus é algo, sabe, fora do comum. É como se você passasse a vida toda odiando alguém e esse mesmo alguém aparecesse para você um dia e te desse um presente enorme. Você ficaria totalmente sem ação, sem chão. Você iria olhar e falar, tá, mas eu não mereço, eu te odiei, eu fiz o que, sabe, o que você não gostou, né? Mas é da mesma forma que acontece conosco. Nós não fizemos nada para merecer a salvação. Por isso que nós não podemos trabalhar por ela, não podemos conquistá-la. Mas Deus nos deu de presente, ou seja, Ele fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Nós não fizemos nada. Nós não suamos, nós não trabalhamos, não fizemos nada. Ele fez tudo o que era necessário. Ele foi crucificado em nosso favor. Ele morreu em nosso favor para que nós estivéssemos vivos em tua presença. Então, meus irmãos, quando alguém dizer para você que salvação se conquista, fique com o pé atrás. Isso não é evangelho. Isso não é um ensino de Paulo, isso não é um ensino da Escritura Sagrada. A salvação é completamente uma obra divina. A salvação é uma obra completamente de Deus, exclusivamente de Deus. Então, a salvação foi um presente que nos foi dado para sempre. O que Paulo quer dizer aqui, meus irmãos, é que nós precisamos viver de acordo como cristãos salvos em Cristo Jesus. Então isso aqui é necessário para que nós venhamos compreender o texto. Mas, meus irmãos, voltando aqui no assunto de salvação, inclusive muitos cristãos acham, né, eles vivem inseguros por não estarem amparados nas doutrinas da graça. Muitos cristãos, assim como eu um dia, vivia inseguro. Vivia inseguro por quê? Porque eu achava, assim como muita gente hoje acha, que a salvação ela pode ser dada num momento e ser tirada em um outro momento. Mas isso nunca existiu. Nunca. A salvação foi um presente nos dado para sempre. Uma vez que eu faço parte e que sou bem-vindo na família de Deus, isso é para sempre. Deus não fica escrevendo e apagando o meu nome do livro da vida. Amém? Deus não erra. Deus é perfeito. Se Ele escreveu o seu nome lá, o seu nome há de estar lá até a eternidade. Então, nós precisamos entender que quando Paulo ele diz aqui, desenvolvam a sua salvação, o que ele quer dizer é que nós precisamos viver de acordo como cristãos que são salvos em Cristo. A salvação não é pelas obras, mas ela com certeza produz boas obras, né? Produz em nós as boas obras. E se você pensa não ser capaz dessas boas obras, inclusive Jesus diz que nós faríamos obras maiores do que Ele. Mas se você olha para você mesmo, se você olha-se no espelho e vê os seus pecados, enxerga os seus pecados e pensa não ser capaz de fazer essas obras, eu te digo, isso é verdade. Isso é verdade, você não é mesmo.
Por isso, Paulo vai dizer no verso de número 13 a seguir: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Olha só que maravilhoso isso daqui. É Deus quem opera ou efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Aqui o apóstolo ele explica como essas obras são feitas, né? Como meros humanos imperfeitos são capazes de fazer obras que glorificam a Deus. Como meros humanos imperfeitos podem glorificar a Deus com as suas vidas? Então é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Ou seja, nós temos a nossa parte a fazer. E é importante frisarmos isso daqui. Quando nós falamos que salvação é pela graça, né, que a vida do cristão é pela graça, do início ao fim, isso não significa que nós vivemos omissos, que nós vivemos de modo passivo, que nós ficamos relaxados. Não é isso. Nós temos a nossa parte a fazer. Mas é a operação de Deus em nós que nos capacita a desempenhar bem o nosso papel, né? Ele nos concede tanto o desejo, né? Ou seja, se eu quero algo que vai glorificar a Deus, é Deus que está me dando esse desejo. Ele me concede tanto o desejo como a capacidade também para fazer aquilo que lhe agrada. Isso daqui é maravilhoso, né? Deus me concede tanto o desejo como a capacidade de fazer o que lhe é agradável. A salvação, meus irmãos, repito, é de Deus. Ela nos é dada por Deus, mas nós também precisamos desenvolvê-la. Ou seja, nós também precisamos viver de acordo, como cristãos que são salvos. Corretamente, o teólogo Robertson, ele afirma que a graça de Deus, ela não é uma desculpa para não fazermos nada. Antes, ela é uma forte razão para nós fazermos tudo. Consegue aí dormir com esse barulho? Olha essa frase que maravilhosa. O teólogo Robertson ele diz o seguinte: a graça de Deus ela não é uma desculpa para não fazermos nada. Antes, ela é uma forte razão para nós fazermos tudo. Tanto na religião quanto na natureza, nós somos cooperadores de Deus. Nós plantamos e regamos, mas Deus, Ele dá-nos a semente, né? Ele dá o solo também, Ele envia o sol, Ele envia também a chuva e faz a semente crescer e frutificar. Você consegue entender? Deus nos chama para trabalhar com Ele. Deus nos chama para sermos obedientes a Ele, enquanto Ele nos dá o desejo e a capacidade necessária para fazermos o que é necessário fazer. Então isso daqui, meus irmãos, é maravilhoso. A graça de Deus e a salvação não nos torna, ou não deveria nos tornar, omissos, passivos, preguiçosos, indiferentes, relaxados. Muito pelo contrário, a graça de Deus em Cristo, ela nos salva para que nós façamos obras que são dignas de um cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro. Glória a Deus por isso. Continuando aqui, nos versículos de número 14 e 15, Paulo trabalha a ideia de que não é só importante o que nós fazemos como cristãos, mas também é importante o fato de como nós fazemos essas coisas, essas obras também. Ele diz o seguinte: façam tudo sem murmurações nem discussões. Por que Paulo diz isso daqui? Para que nós sejamos irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós brilhamos como luzeiros no mundo. Uau! Que coisa linda, que coisa maravilhosa!
O apóstolo aqui ele está falando da nossa prática diária, do que temos aprendido. Não é só sobre ir na igreja domingo, isso é importante, ok? Isso é uma responsabilidade nossa, é uma obrigação nossa ir à igreja no domingo. Mas não é só sobre isso, é sobre a nossa conduta cristã no dia a dia, né? Em um mundo que não compartilha da nossa mesma visão, não compartilha da nossa mesma esperança. E a palavra aqui, irrepreensíveis, que Paulo usa, né, para que nós devemos ser irrepreensíveis, significa estar acima das críticas. E a palavra puros aqui significa estarmos santificados, separados do mundo, da conduta do mundo. Resumindo, seria aquilo que Jesus disse: nós estarmos no mundo, mas não pertencermos ao mundo, não sermos do mundo. Nesse tempo, Paulo já diz que a geração dele era pervertida e corrupta. Meus irmãos, imagina a nossa geração agora. Imagina essa nossa geração. Será que diminuiu ou aumentou o pecado? Será que diminuiu a perversão ou aumentou? A coisa é séria, meus irmãos. Como nós temos andado nesse mundo? Como nós vivemos nesse mundo? Como nos comportamos? Nós precisamos lembrar que sermos filhos de Deus, como Paulo diz aqui que nós somos, não traz consigo apenas privilégios, mas traz também responsabilidades. Por quê? Quando nós falamos que somos filhos de Deus, quando nós somos cristãos, nós não estamos apenas carregando o nosso nome. Nós carregamos o nome de Jesus Cristo. Então, quando nós fazemos algo que não é do agrado do nosso Deus, é o nome de Jesus que nós manchamos. Então, quando eu falo que sou filho de Deus, eu pertenço a uma família. E se eu faço algo que não é do agrado de Deus, logo eu vou manchar o nome do meu Cristo. Eu vou manchar o nome da família de Deus. Então, meus irmãos, não traz consigo apenas privilégios, mas traz também responsabilidades. Então, quais são as suas respostas para essas perguntas? Como nós temos andado nesse mundo? Como nós nos comportamos como cristãos nesse mundo? Como nós nos vestimos neste mundo? Como nós falamos? O que nós ouvimos? O que nós assistimos? O que nós lemos? Você acha que nada disso importa? Você acha mesmo que nenhuma dessas perguntas é importante hoje, são relevantes hoje? Você acha isso mesmo? Então reclama com Paulo. Então reclama com a Bíblia Sagrada. Porque importa sim, o modo que vivemos deve revelar o Deus que servimos e adoramos. Não tem como, meus irmãos, você separar doutrina de conduta, de prática diária. Não tem como você dizer que é um cristão, viver uma coisa na igreja e viver outra do lado de fora. Não tem como adorar dois deuses, não existe isso. Ou você é de Jesus, ou você é do mundo, ou você faz parte da outra família, ok? Então você precisa tomar uma decisão hoje. Se você está no muro, eu quero te dizer uma coisa: o muro é do diabo. Quem está no mundo já é do diabo. Então, escolha um lado logo, ok? Vá para o lado de Cristo, corra para Cristo. Corra para Ele, meus irmãos. Não tem como separar doutrina e conduta. São inseparáveis. Ou você é um cristão dentro e fora da igreja, ou você não é um cristão. Ou você é um cristão que brilha nas trevas, ou você faz parte das trevas. Simples assim. Infelizmente, em nossos dias, parece ser mais comum do que deveria nós vermos crentes que são crentes apenas no domingo, mas no restante dos dias são irreconhecíveis, ok? São poços de imundícia. A Escritura está dizendo que devemos brilhar, devemos ser luzeiros nas trevas, no mundo. Um cristão cheio de Deus é como uma lâmpada que Deus coloca
em um lugar alto onde as pessoas olham e seguem essa luz até chegarem a Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Você precisa entender isso. Se você é um cristão, se você diz que é um cristão, você precisa andar em conformidade com a palavra de Deus. A quem você imita? Quem você obedece? Será que você é mais educado pela Bíblia Sagrada ou pelos cantores do mundo? Ou pelas músicas que cantam, que te ensinam coisas? É necessário nós olharmos para a palavra de Deus e vivermos de acordo com ela, colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. É por isso que Paulo está falando aos filipenses aqui. Colocam em prática, obedeçam os meus ensinamentos, obedeçam a palavra de Deus, não importa se eu estou presente ou não. Vocês precisam viver essa verdade que vocês falam com os lábios, precisam colocar em prática. No verso 16, meus irmãos, o apóstolo diz que nós devemos preservar a palavra da vida. E devemos preservar a palavra da vida para que na glória, olha só, ele diz que os filipenses precisavam preservar a palavra da vida para que na glória ele possa ter a certeza que não correu em vão e nem se esforçou inutilmente. Isso se aplica a nós também, meus irmãos. Nós precisamos não apenas preservar a palavra da vida em nós. Aliás, preservar é cuidar para que não morra, é cuidar para que não se perca. Nós devemos não apenas preservar a palavra, mas também oferecê-la nesse mundo tão caótico. Meus irmãos, eu sou um pastor de igreja, eu sou um pastor da Missão Graça Abundante. E muitas vezes eu me vi com esse mesmo sentimento que Paulo. Muitas vezes, quando eu olho para alguns irmãos que parece que estão caminhando na direção errada, muitas vezes eu faço essa mesma pergunta que Paulo. Eu tenho esse mesmo sentimento que Paulo. Sabe, eu não quero chegar na glória e ver que eu corri em vão, em ver que eu ensinei todo domingo o evangelho em vão, em ver que eu preguei o evangelho corretamente, mas as pessoas foram para uma outra direção. Eu não quero isso, assim como Paulo, ele não queria também. Então ele diz, preservem a palavra, que é a mesma coisa que vivam a palavra. Vivam a palavra, não vivam de aparências apenas, coloquem em prática aquilo que vocês têm ouvido. Não devemos guardar apenas para nós mesmos o que nós recebemos de Deus. Por isso, Jesus diz que ninguém coloca uma luz embaixo de uma cama. Aliás, o nosso Jesus é maravilhoso, não é? Olha só, ele diz que ninguém, em sã consciência, vai colocar uma luz embaixo da cama. Você já viu alguém fazendo isso? Olha, nós precisamos iluminar esse quarto. Então o que nós vamos fazer? Colocar a luz embaixo da cadeira. Faz sentido isso? É claro que não. A luz, para iluminar o ambiente todo, tem que ser colocada no lugar mais alto. E é isso que um cristão é. O cristão é como se fosse uma lâmpada que Deus coloca no mundo de trevas e as pessoas olham para esse cristão e elas glorificam ao Pai desse cristão. Elas seguem essa luz até encontrar a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Ninguém coloca uma luz embaixo da cama, porque ela não iluminaria o lugar todo. Mas o correto é colocar a luz no lugar mais alto da casa, onde poderá iluminar tudo ao redor. Assim, nós também devemos ser igreja. E caminhando aqui, meus irmãos, para o final, nos últimos versos 17 e 18 dessa nossa exposição de hoje aqui, Paulo fala novamente sobre a sua possível morte decorrente do seu julgamento na prisão. E ele diz que a sua morte seria como se fosse uma oferta a Deus, mas ele considera apenas como uma libação derramada sobre um sacrifício muito mais importante, que era qual? Era a fé
dos filipenses, a vida cristã e o serviço dos filipenses. Libação aqui, essa palavra, irmãos, era uma oferta embebida, né, que era derramada muitas vezes em cima de um sacrifício, né, uma oferta ao verdadeiro Deus, oferta voluntária, né? E Paulo ele usa, né, essa metáfora para dizer que ele mesmo está sendo derramado como libação, como uma oferta, falando da sua morte, né, uma oferta ao verdadeiro Deus, uma oferta voluntária em favor dos filipenses, unindo-se ao sacrifício deles, né? Então isso aqui é maravilhoso, irmãos. Paulo, mesmo assim, ele diz que, mesmo, né, falando da morte, mesmo estando preso, tudo isso, ele diz que fica contente e se alegra com eles. Aleluia! Olha a alegria aqui novamente. Olha a alegria aqui de novo. Paulo sempre vai usar essa palavra. Eu me alegro, me alegrarei, a alegria. Ele sempre vai usar esses termos referentes, né? Sinônimos de alegria, né? Aquilo que nós temos falado sempre aqui. E ele diz, eu me alegro, eu fico contente e me alegro com vocês. Como pode, meus irmãos, se alegrar com isso? Como pode alguém estar alegre ao mesmo tempo em que diz que possivelmente vai morrer, vai ser julgado à morte? Como que pode um cristão genuíno se alegra dessa forma? Nós temos falado aqui, meus irmãos, nessa série muito sobre isso, que a nossa alegria, ela não depende de liberdade. A nossa alegria não depende de um estado bom de espírito. A nossa alegria, ela não depende se nós estamos bem hoje, se acordamos com o pé direito ou esquerdo. A nossa alegria não depende do nosso salário, não depende do nosso cônjuge. A nossa alegria depende de Jesus. A alegria do apóstolo Paulo estava firmada, estava inabalável. Ok? Por quê? Porque ela estava fundamentada em Jesus e não nele próprio. E a última recomendação aqui que Paulo deixa aos filipenses é essa. Assim também, ou seja, da mesma forma que eu fico contente com isso e me alegro com vocês, assim também vocês, da mesma forma ou pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Será que você consegue ver agora, ouvir Paulo falando isso para você? Olha, da mesma forma que eu fico contente, eu me alegro com os sofrimentos, com tudo que eu passo, com as provações, as privações, assim também, vocês aí, Missão Graça Abundante, cristão que está nos acompanhando, da mesma forma vocês fiquem contentes e se alegrem comigo, diz o apóstolo Paulo. Aleluias, glórias a Deus. Todo o nosso possível sofrimento, meus irmãos, não pode se comparar com a plena alegria que nós carregamos em nosso coração. Não se pode comparar. Mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que os sofrimentos desse tempo presente não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluias, aleluias. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos mantenha assim, firmes nele, que nós possamos preservar a palavra da vida, que nós possamos permanecer coerentes em nossa conduta e prática diária da vida cristã, que nós possamos ser não apenas crentes de domingo, mas que nós possamos ser cristãos todo dia da nossa vida, vivendo uma vida que glorifique a Deus, vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, que nós possamos, meus irmãos, obedecer a Deus, imitar a Jesus. Então que nós possamos também fazer a nossa parte, que nós possamos ser obedientes, não importando o lugar ou quem estiver ao nosso redor. Fazer a nossa parte, desenvolver
a salvação que recebemos pela graça, vivendo agora a glória de Deus em Cristo, vivendo agora uma vida para a glória de Jesus Cristo. Meus irmãos, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor abençoe sua casa, sua família, que essa palavra possa ter te exortado, possa ter te consolado, possa ter te edificado. Quero convidar você para nós orarmos agora e agradecermos a Deus por essa palavra. Amém? Pai querido, Pai santo, nós te agradecemos. Agradecemos pelo seu amor, por tua misericórdia, por sua graça. Agradecemos, Deus, porque a salvação foi um presente que o Senhor nos deu. Mas ainda assim, Pai, o Senhor diz que precisamos trabalhar, precisamos fazer algo, precisamos viver uma vida que glorifique o teu nome. Não podemos ser omissos, preguiçosos, relaxados, indiferentes. Precisamos, Pai, ser fervorosos. Precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Precisamos, Senhor, desejá-lo mais do que desejamos as coisas do mundo. Precisamos amá-lo, Senhor, como principal em nossas vidas. Amá-lo, Senhor, acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Nos ensina, Senhor, nos ajuda a vivermos. Nós pedimos ajuda, Pai, porque a sua palavra diz que é o Senhor que opera, que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Aleluia, glória a Deus por isso. Que o Senhor possa, Deus, operar em nós esse desejo e essa capacidade, essa capacitação, essa unção para vivermos uma vida que glorifique o Senhor, vivermos uma vida onde nós possamos ficar contentes e nos alegrar com tudo que nós podemos passar, com todas as dificuldades e adversidades, que nós possamos glorificar o Senhor. Da mesma forma, Pai, que o apóstolo Paulo glorificou o Senhor, mesmo estando preso. Deus, nós não estamos presos agora, mas muita gente, às vezes, Senhor, fica preso na passividade. Que nós possamos viver uma vida quente, uma vida emocionante em Ti, Senhor. Nós te pedimos, Deus, fica conosco, que o Teu Espírito possa nos guiar em Ti, que o Teu Espírito possa nos encher, Senhor, para fazermos, Senhor, aquilo que lhe é agradável. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa essa pessoa que está acompanhando, esse irmão, essa irmã, que Tu possas abençoá-la, que Tu possas salvá-la, que Tu possas curá-la, Senhor, em nome de Jesus. Opera milagres, Senhor, e maravilhas. No Teu nome nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe cada um. Nós nos vemos novamente no domingo às 18 horas. E para os irmãos da Missão Graça Abundante, nós queremos deixar o aviso aqui que no primeiro domingo de setembro nós estaremos de volta com os nossos cultos presenciais. Aleluia, glória a Deus, né? Nós iríamos voltar no dia 2 desse mês de agosto, mas nós acabamos testando positivo, né, para o Covid, toda a família, e aí deu errado, deu ruim, como diz os cariocas, né? Mas graças a Deus nós estamos bem, estamos recuperados e iremos voltar no primeiro domingo de setembro, ok? Deus abençoe você, um forte abraço e um beijo no seu coração. Tchau, tchau.